Olá, pessoal. Estamos de volta, iniciando hoje o nosso terceiro bimestre. E a partir de agora, a gente vai dar sequência ao estudo de duas importantes escolas literárias que nós já apresentamos para vocês no mês passado, né, no bimestre anterior, que são o Barroco e o Arcadismo. E nessa aula inicial, eu vou apenas introduzir aqui o assunto do Barroco com vocês, me atendo à leitura de dois textos do livro de vocês e uma imagem, então são três textos, e a resolução de dois exercícios. O que nós vamos exatamente estudar nesse conteúdo, o que é importante a gente aprender? Sobre o Barroco, a gente tem que entender por que dessa nomenclatura, desse período artístico ser chamado de Barroco. Nós vamos estudar o contexto em que essa escola surge. Então, nós temos inicialmente a origem do Barroco, como é que ela surge, o que significa, qual que é a importância dela dentro do cenário artístico. Depois a gente vai estudar o contexto histórico, para entender o que acontecia naquele momento no Brasil, porque nós vamos estudar o Barroco no Brasil, mas também a influência de outros países na arte brasileira. O que acontecia no cenário social, político, que influencia esse cenário artístico. Então, a gente passa para o contexto histórico, para daí a gente conhecer pelo menos 5 características essenciais do Barroco. Depois de estudar as características, a gente vai conhecer um pouco melhor dois grandes nomes da literatura, dois autores. Esses autores são o Gregório de Matos, com sua poesia bem híbrida, né, porque ele escreve poesia religiosa, satírica e filosófica. No livro de vocês, na verdade, fala lírica, né, mas essa lírica também se estende à literatura filosófica. E depois a gente vai estudar o Padre Antônio Vieira. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque nós vamos fazer algumas leituras do seu trabalho para a gente conhecer a linguagem, para perceber, identificar as características, essas 5 características que a gente vai estudar dentro dos textos desses autores. O Gregório de Matos, basicamente, poesia. Então, nós vamos ler textos poéticos para a gente identificar, conhecer, reconhecer as características. E no texto barroco, e no texto do Padre Antônio Vieira, a gente vai ter um pouquinho de paciência, porque ele escrevia sermões. Então, a gente vai fazer um pouco da leitura desses sermões para a gente também identificar essas características e, assim, conhecer profundamente essa escola barroca com seus representantes. Na aula de hoje, eu vou estar usando com vocês apenas essa primeira parte aqui do livro, que se encontra, se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, na página 112, é o nosso start, e nessa página aí a gente já tem um direcionamento, né? A gente estuda a origem do Barroco, contexto histórico, características, autores e obras. O nosso start, ele fala o seguinte, ó, a imagem e os textos a seguir contêm elementos característicos da arte europeia de 1600, que é exatamente essa arte barroca. Como é que é essa arte? Ela é uma arte extravagante, contraditória e enigmática. Aqui a gente já pode identificar pelo menos 3 características barroca. Ao fazer a leitura, procure observar as sutis relações entre a linguagem do poema e a imagem da igreja de São Francisco de Assis, em Salvador. Então, mesmo não sendo assim a parte que vocês mais gostam, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é importante. A gente vai estudar uma escola que trabalha características específicas, né, que são típicas dessa escola. Então, o que é que tem nesse texto que eu vou ler agora para vocês, que se chama Lágrimas de Amor, Rubi e Prata, que eu posso identificar como sendo um texto que foi escrito lá no ano de 1601, lá do Barroco, né? Diz assim: corrente que do peito destilada, sois por 2 belos olhos despedida, e por carmim correndo dividida, deixais o ser, levais a cor mudada. Não sei, quando cais precipitada, as flores que regais tão parecidas, se sois neves por rosa derretida, ou se a rosa por neve desfolhada. Essa enchente gentil de prata fina, que de rubi por concha se dilata, faz trocas das diversas, tão diversa e peregrina, que no objeto que mostrou que retrata, mesclando a cor purpúrea a cristalina, não sei quando é rubi ou quando é prata. Gente, lá na página 115 do livro de vocês, nós temos 5 características barrocas, são especificamente a dialética, o pessimismo, a passagem do tempo, o rebuscamento e a glória de Deus.
Dessas 5 características, eu consigo identificar nesse texto especificamente a questão do rebuscamento. O que vem a ser esse rebuscamento? Vem a ser uma linguagem carregada de ornamento, uma linguagem extravagante, onde eu consigo perceber o jogo de palavras e eu consigo perceber também o uso de algumas figuras de linguagem, principalmente a antítese, a metáfora e a hipérbole. Olha quando ele diz aqui nesse verso, ó, essa enchente gentil de prata fina. Enchente é muita coisa, né? Então eu consigo perceber então um rebuscamento por conta desse uso de figuras de linguagem, desse jogo de palavras, dessa ideia de palavras contrárias, que ele joga muito com isso, uma característica do Gregório de Matos, que se chama cultismo. O texto 2 fala especificamente sobre a fundação dessa igreja, da Igreja de São Francisco de Assis. Diz assim: os franciscanos foram os primeiros missionários do Brasil e realizaram as primeiras missas em Porto Seguro, onde foi constituída a Igreja de São Francisco de Assis do Outeiro da Glória, em 1503, que é a primeira igreja do Brasil. O primitivo povoado de Porto Seguro, o primeiro do Brasil com a participação de europeus, contava com 2 padres franciscanos e foi massacrado pelos índios em 1505. O convento atual foi construído a partir de 1686 e em 1708 começou a construção da igreja atual em estilo barroco, concluída 40 anos depois. O interior da igreja é de uma beleza rara, toda em uma deslumbrante talha dourada e imagens policromadas de mestres santeiros baianos, que são obras-primas da arte sacra. Tem bastante jacarandá esculpido e 2 pias de pedra doadas por D. João V, rei de Portugal. Também de grande beleza são os púlpitos e o teto, com várias pinturas sacras, e os grandes painéis de azulejos são do século XVIII e retratam passagens bíblicas. Aí o texto pede que a gente observe os 2 textos, né? O enunciado, aliás, pede que a gente observe os 2 textos e que a gente observe também essa pintura. O que eu consigo ver nessa pintura, gente? Uma extravagância, né? Um excesso de dourado, um excesso de cores que se entrecruzam, linhas que se entrecruzam, e nítido a questão do exagero da riqueza, mas também a riqueza de detalhes, né? Isso tem uma linguagem muito semelhante com a linguagem poética barroca. E, para finalizar, eu vou responder essas 2 questões aqui com vocês, ó. Com base na leitura dos textos anteriores e na análise da imagem, responda as questões propostas. O que eu tenho aqui? O poema é desenvolvido a partir de um sentimento intenso. Qual que é esse sentimento? As lágrimas de uma mulher correndo pela sua face, essa face rosa. Para expressar o sentimento em questão, o eu lírico faz uma série de associações e apresenta contrastes, que é uma característica da figura de linguagem chamada antítese. Que associações e contrastes são esses? E como podemos caracterizar a linguagem do autor? O que eu consigo ver em vários momentos? Ó, contraste entre as palavras, a associação que ele faz entre as palavras lágrima e face, neve e rosa, rosa e neve, prata, rubi, cor purpúrea e cristalina, rubi e prata. Então ele faz uma associação. Se vocês voltarem ao texto, vocês vão perceber que ele associa essas palavras que dentro do contexto possuem uma ideia de contraste. Como que é a característica da linguagem do autor? Ela é uma linguagem rebuscada, exatamente por isso que eu falei, porque ela possui jogo de palavras, porque ela possui uma linguagem requintada, uma linguagem erudita, uma linguagem distante da linguagem coloquial. E eu consigo perceber nitidamente o uso de várias figuras de linguagem, pelo menos. Isso é uma característica muito típica da escola barroca. Mas se você me perguntar, professora, toda vez que tiver uso de figuras de linguagem, vai ser barroco? Não. O barroco usa principalmente a questão da metáfora, que é para ele fazer essa associação, essa comparação, a hipérbole, o exagero, como a gente pode perceber na pintura da igreja, e a antítese, porque ele joga com as palavras, com palavras contrárias. Então, são principalmente essas 3 figuras. Entre as formas de linguagem, a arquitetura barroca foi uma das expressões mais importantes, uma vez que subordinou a si outras formas plásticas, como a pintura e a escultura. Compare a arquitetura da igreja barroca a igreja de São Francisco de Assis com a linguagem do poeta Gregório de Matos. O que há em comum entre essas 2 linguagens? O que há de comum entre essas 2 linguagens? Principalmente a questão do rebuscamento. Né? O que é esse rebuscamento? É a obsessão pela linguagem culta e erudita, perfeita, correta,
distante do coloquial formal, e o abuso de figuras de linguagem no texto, especialmente metáfora, antítese e o hipérbato. O hipérbato é a inversão dos valores também. Dos valores não, das expressões. Ao invés de eu usar a frase na sua linguagem direta, linear, eu uso uma inversão. Podem ser comparadas às características da arquitetura barroca. Qual que é essas características que eu já até falei com vocês lá atrás? Uma arquitetura extravagante, exagerada, com enfeites impactantes, formas convexas e côncavas, e linhas que se entrecruzam, refletindo assim a visão do mundo de um homem dividido entre os valores da igreja e os valores renascentistas. Só para vocês terem uma ideia, para a gente assim iniciar bem tranquilamente o estudo dessa escola maravilhosa, linda, cheia de detalhes. A terceira questão é uma questão meio que para vocês fazerem em casa, pede para vocês fazerem uma pesquisa, mas o enunciado diz assim: a influência do barroco na atualidade pode ser encontrada em muitos segmentos. Eu consigo encontrar o barroco atualmente na música, nas artes plásticas, na pintura, na literatura também. Pesquisa as principais características da arte barroca, além de manifestações artísticas contemporâneas que apresentam tais características. Se você olhar aqui na orelha do seu livro, você vai perceber que ele vai falar sobre um desfile de moda, em que a marca Dolce & Gabbana fez um desfile em Milão, usando uma música barroca, ao som de Pavarotti, e no desfile os artistas eles apresentaram características, né, modelos, peças inspiradas no barroco siciliano. Aí eu gostaria que vocês lessem aqui um pouquinho do lado para vocês conseguirem já identificar essa manifestação artística. Então, na próxima semana, a gente vai iniciar o estudo mais profundamente sobre essa escola, em que a gente vai estudar a partir da origem e do contexto histórico. Tá? Vamos estudar um pouquinho, entender, compreender quando foi que surgiu esse contexto histórico, como foi que surgiu essa escola barroca, e entender um pouquinho melhor dessa escola maravilhosa. Por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.